Nessa notícia aí, eu vi muita gente nas redes sociais comemorando, né? Porque principalmente a galera mais à direita, bolsonarista, comemorando, tipo assim, finalmente agora conseguimos o PC e Comando Vermelho como facções terroristas e tal. E você vai ver a galera do lulismo falando, não, olha que absurdo, um atentado à soberania nacional brasileira. E eu sempre acabo ficando com esse infeliz papel, Aleph, de ter que falar que a realidade é mais complexa do que isso é bom ou ruim. Eu gostaria muito de ver os nossos faccionados aqui no Brasil sendo todos mortos. Eu gostaria sendo presos, mortos. Gostaria de ver muita punição. Eu quero muito ver isso. Eu gostaria muito. Por outro lado, eu não quero intervenção americana no meu país. A realidade é mais complexa do que você sempre tende a ter nesses debates rasos das redes sociais. É muito ruim para o Brasil o fato de que agora os Estados Unidos têm basicamente o aval do Congresso para fazer intervenção no Brasil. É isso que permite o governo Trump fazer no Brasil. E nós aqui ficamos igual uns bostinhas, porque a gente não resolve o nosso problema, a gente nunca fez operações reais contra o crime organizado, não fizemos combate com inteligência ao crime organizado, não, enfim, não combatemos aquele problema que a gente tem, que é o crime organizado no Brasil inteiro. Não tem um estado do Brasil que escapa da presença das facções criminosas, seja em menor ou maior periculosidade, né? Não tem nenhum. E a gente tem esse infeliz papel de ser o coadjuvante da nossa própria história, enquanto a gente não tem ninguém que realmente busque resolver os problemas. Por um lado, você vai ver o galera bolsonarista e o Flávio falando assim: olha, o Flávio conseguiu trazer o Trump para ajudar, hein? Vai matar bandido, hein? Basicamente entregando a soberania nacional brasileira para os Estados Unidos, permitindo que eles façam o que eles quiserem aqui. Além do que o Flávio abertamente já falou que as terras raras vão ser muito úteis para os Estados Unidos, enquanto ele deveria estar falando que as terras raras vão ser úteis para o Brasil, né? Eu acho que isso deveria ser a importância. Por outro lado, você vai ver a galera do Lula falando assim: não, é soberania nacional, não podemos ter intervenção americana, principalmente juristas, pessoal de direitos humanos falando isso aí. Só que na prática eles não fazem nada para defender a nossa soberania nacional. Eles ficam falando em soberania, 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 porque não querem intervenção americana, e isso eles têm razão. Mas na hora de defender a própria soberania, que é o nosso papel, eles não fazem nada. Já são 4 anos de governo Lula seguidos agora. Já são 20 anos de PT, se você for somar todos os anos desde o início dos anos 2000. Nesse último 20 anos, nesse século, 20 anos o PT passou governando. E nesses 20 anos nunca fizeram nada. Não atacaram as facções criminosas, não resolveram esse problema, não saíram matando, caçando bandido, não fizeram isso. E agora eles ficam nesse discurso pífio de falar que não defendem a soberania nacional, enquanto tem territórios completos tomados por facções criminosas. Você tem território do Rio de Janeiro, no Nordeste, que é o pior caso, tomados por facções criminosas. Você tem regiões mais abastadas aqui em Goiás que estão tomadas por facções criminosas. Então, assim, é uma coisa pífia, uma coisa tosca, e uma briga tosca. É uma briga em que os dois ficam lá tentando pegar espólio de alguma forma pela ação do outro, ficam brigando entre si para pegar espólio político da ação do outro. Só que aí o Brasil continua como coadjuvante da sua própria história. Nós não estamos redigindo a nossa própria história. E é isso que me deixa mais chateado desse tipo de situação. Porque a gente nunca redige a nossa própria história. Você vai ver todos os atores do mundo aí, Estados Unidos, China, Singapura, Japão, Coreia do Sul, África do Sul, sul da África inteiro, na real, fazendo grandes mudanças. Você vai ver na Europa fazendo grandes mudanças, Alemanha, Rússia, Ucrânia, sendo protagonistas de suas próprias histórias, enquanto aqui a gente fica igual uns bostas, tendo que receber interferência americana para resolver o nosso problema, que deveria ser nosso, né? Nós deveríamos resolver esse problema. E a galera comemorando, batendo palma para isso. Tipo assim, é muito triste essa situação do Brasil. Não tem alguém que realmente resolva esse problema, né? Porque as duas principais figuras políticas hoje no Brasil ainda são Flávio Bolsonaro e Lula, infelizmente são. E esses dois aí estão pautados em um não debate, em uma não solução. Porque o que o Flávio está propondo é uma intervenção americana para o Brasil, e entregar as terras raras para o Brasil a troco de nada, em troco da sua própria eleição, em troco de espólio político que ele vai receber. Do outro lado você tem o Lula querendo agradar seus grupos, seus aliados políticos, e é isso. Olha, dá pra ver sua tela, tá? Dá. Ah, tá, só eu. Ah, beleza, então. Só você tomar cuidado aí. Mas enfim, é isso, sabe? O Brasil continua parado, o Brasil não evolui, o Brasil não cresce, o Brasil não tem nenhum protagonista da sua própria história, a gente não resolve o nosso problema de matar a facção criminosa, a gente não resolve a nossa soberania nacional e a gente não impõe regras ao mundo. As regras sempre são impostas a nós. Eu acho que. Eu falei isso na live de ontem, mas faz falta ter verdadeiros estadistas no Brasil
E não tivemos desde 88, não tivemos. Você vai poder pegar toda a história, desde o Brasil colônia, você vai poder pegar Dom Pedro I, Dom Pedro II, você vai poder pegar os estadistas da época do regime militar, você vai poder pegar os estadistas, o próprio Getúlio Vargas, que foi um estadista de verdade. Você vai poder pegar tantas e tantas figuras que realmente foram estadistas brasileiros, que colocaram o Brasil em um patamar diferenciado, com seus erros e acertos, mas na Nova República não tem. Na Nova República a gente não tem estadista, a gente só tem líderes populistas que estão buscando o próximo like. E é isso que estão fazendo, porque é uma não briga. Os dois não estão discutindo como que eles vão resolver a questão das facções criminosas. Os dois não estão discutindo como que eles vão resolver a questão da soberania nacional. Eles estão basicamente só brigando entre si numa não briga. É assim, uma briga sem propósito. E é muito triste porque a pior parte disso são as pessoas que ficam envolvidas no meio, nesse meio. São pessoas que têm famílias, que têm amizades e ficam perdendo amizades por causa de não pautas, não são pautas realmente importantes. É uma não pauta isso, não tem como discutir isso porque a gente não faz parte desse acordo, a gente não faz parte dessa discussão, essa discussão não é nossa. Os Estados Unidos simplesmente impôs e é isso, tá tudo certo, a gente não pode fazer nada em relação a isso. A gente não tem uma força de defesa nacional robusta para falar, não, você não entra aqui. A gente não faz uma intervenção agora no Rio de Janeiro, no Ceará, em todos os estados aí que tem domínio territorial do crime organizado, não fazemos e ficamos aqui igual uns bostas parados. Isso é o Brasil que o Flávio Bolsonaro e o Lula entregaram pra gente. Isso é o mais tosco. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso, Aleph? Cara, é uma situação bem humilhante, né? Na verdade. Eu acho que esse é o principal problema disso tudo. Eu não acho que os Estados Unidos vai simplesmente invadir o Brasil por questões geopolíticas, etc., né? Para manter uma boa relação com o país. Porém, é humilhante a gente ter que ter esse receio por conta de uma negligência do governo brasileiro ao longo de décadas, né? A gente não está falando de algo que nasceu hoje. Na verdade, a gente está falando de algo que cresceu durante anos e anos, até se tornar esse monstro, né, chamado PCC e Comando Vermelho. Enfim, é o que eu tenho a dizer apenas. É sobre isso, né, cara? E é isso que o mais deixa chateado em ver essas manchetes. Porque não há debate nacional. Você não tem direita e esquerda no Brasil, você não tem discussão sobre política no Brasil, você tem discussão sobre nomes, sobre pessoas. Você tem discussão sobre o Flávio e o Lula, e os dois não têm propostas, os dois não têm Brasil. Para visualizar, o Brasil do Lula é o da picanha, e o Brasil do Flávio é o do Solta Meu Pai. É mais um episódio disso. Não temos a resolução dos nossos problemas, nós ficamos aqui parados. Eu acho que é isso que tinha falado sobre essa pauta, mas isso vem junto com a próxima que você separou aí, Aleph, que é da questão da pesquisa. Faz um link com isso, né? Porque por algum motivo estão falando que é por. Eu não sei, cara. Realmente foi por pressão dos Bolsonaros essa questão do Trump considerar PCC e CB como organizações terroristas. Ele já tinha falado a respeito disso anteriormente, né? O ponto disso é que isso aí é claramente uma tentativa de tentar recuperar o desgaste que teve o caso do Banco Master. É claramente uma tentativa disso. E o principal problema disso é que é uma medida pouco efetiva na prática. Porque o que vai acontecer agora? Exatamente agora, depois de feito isso? Nada. Agora não vai acontecer nada. Eu acho difícil ter uma intervenção americana agora, não vai acontecer nada. Talvez em um tempo muito distante isso aconteça. O Flávio vai colher algum espólio na sua base, a sua base vai ficar aquecida de novo. Claramente, isso funcionou para aquecer a base bolsonarista. Agora a base bolsonarista tem alguma coisa para dizer sobre o Flávio, alguma proposta, alguma coisa, alguma entrega que o Flávio fez, porque antes não tinha proposta, não tinha entrega, o Flávio entregou. Eles podem dizer isso, né? Que o Flávio entregou uma classificação do PCC e Comando Vermelho como facções terroristas. Isso é o espólio. Então o Flávio está se consolidando na sua base, está se fortalecendo na sua base, mas isso não vai piscar para fora, porque agora vai surgir outra mensagem, outro áudio do Flávio no caso do Banco Master e vai acabar com isso. A gente tem que lembrar também que o Flávio é um grande amigo de vários milicianos no Rio de Janeiro. Ele já trabalhou com pessoas dessa estirpe. Então, assim, não é uma coisa que os Bolsonaro estão com a ficha limpa para dizer, sabe? Assim, é uma coisa
muito fraca para ele. É um suspiro que vai ter, talvez isso apareça nas pesquisas, esse suspiro de popularidade, mas não vai continuar no longo prazo. Não tem como sustentar porque não tem propostas, é um teto de vidro essa candidatura, não tem nenhum histórico que presta. Então, assim, é difícil você sustentar uma candidatura à base de suspiros na pesquisa. Talvez a gente viva, se saísse uma pesquisa amanhã, por exemplo, que puxasse dia 28 e 29, que é ontem e hoje, a gente deveria talvez um gargalo assim, de crescimento no Flávio. Só que é uma coisa que não se sustenta, porque toda a história não faz sentido. Não faz sentido um cara que tem amigos como milicianos do Rio de Janeiro. Não faz sentido um cara que está envolvido com o Daniel Vorcaro no Banco Master. Não faz sentido esse cara tá combatendo o crime porque ele não tá. Aí você vai começar a fazer a lembrança histórica. Pera aí, o pai desse cara teve na presidência por 4 anos. O que ele fez? O que o Jair Bolsonaro fez sobre facções criminosas? E o que mais me deixa embasbacado, acho que essa é a palavra, embasbacado com o pessoal apoiar o Bolsonaro até hoje, não é nem apoiar o Flávio. Eu acho que isso é um nível de grande loucura você apoiar o Flávio. Eu acho um nível muito grande de loucura. Mas faz algum sentido, porque você pensa, o candidato conservador, de direito, beleza. Se você é um cara pouco informado na política, beleza. Agora eu penso assim, cara, como é que você vai defender o Flávio sob a perspectiva do que aconteceu 8 anos atrás? Porque o Jair ele foi eleito com apoio da população, com uma margem legal até, elegeu muitos parlamentares, a base dele era forte, ele tinha apoio do Centrão. E o que ele fez para acabar com facções criminosas no governo dele? O que ele fez? O que ele fez na prática? Assim, o que ele entregou pra gente? Ele teve 4 anos de governo para fazer alguma coisa. O que ele fez? Ele nem sequer tentou. Ele não pautou o debate, ele não colocou nenhum projeto à frente, nenhuma PEC, nenhuma. Nada. Nada. Como é que você sustentou essa história, cara? Como é que você sustenta essa história de que voltando um Bolsonaro vai dar certo? A história não se sustenta. Sabe, uma pessoa que é desinformada politicamente, votar no Flávio e ela ser direita, tá, ok, é uma coisa. Agora você militante do Flávio Bolsonaro, você sabe o que aconteceu no governo do Jair. Não aconteceu nada. O governo de 4 anos do Jair foi 4 anos de nada. É isso, não aconteceu nada no governo do Jair. No governo do Jair passou juiz de garantias, aumentou o Auxílio Brasil, que é Bolsa Família, congelou esse ICMS na reta final da eleição. E o que mais? Ele reduziu o imposto sobre jet ski. O que aconteceu nos anos do governo do Jair? Sabe, não tem entrega, não tem resultado. O governo do Jair não teve resultado, não tem como você defender algo que não tem resultado. É simples assim, cara. E as pessoas estão começando a captar isso. Por isso que a gente vê o crescimento da terceira via do Renan Santos. Não há nenhuma surpresa aí. Não há nenhuma surpresa. As pessoas viveram o governo Jair Bolsonaro. As pessoas viveram a pandemia. As pessoas sabem que nada aconteceu. Nada aconteceu. O Brasil, tal qual os ciclos anteriores, foi uma pequena piora numa coisa que algumas coisas pioraram muito.